Olá, sejam bem-vindos. A gente vai para mais uma aula. Nessa aula de yoga a gente vai falar sobre os Vedas, que são os textos base, são as bases filosóficas do yoga. A base filosófica, na verdade, de todo o hinduísmo. E como o hinduísmo e o yoga, eles são paralelos, né? Eles se alimentam entre si de vários conceitos filosóficos. A gente vai observando ao longo dessa evolução de estudos que a gente percebe muitas coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia do yoga, de prática do yoga. Como a gente viu na aula passada, a gente viu aqueles conceitos védicos que a gente chamou de yugas, são as eras védicas, que trazem as bases do yoga. Por exemplo, a arte da meditação, ela estava na primeira era, na era de ouro. A arte do yoga estava também na primeira era. Então, a prática dos mantras estão na nossa era, né, que é a era de ferro, a Kali Yuga. E nessa era de ferro a gente aprendeu que o canto de mantras é uma maneira de a gente se aproximar cada vez mais com o divino. Nesse processo de densificação constante que a gente tem vivido. Hoje, nessa era, a gente está muito mais apegado à matéria do que na Satya Yuga. Está muito mais identificado com as matérias, com os processos materiais do que em Satya Yuga. Porém, o Satya Yuga, ele deixou esse legado para a gente da meditação. Assim como o Treta Yuga também deixou o nosso dever, o nosso Dharma, deixou um texto clássico que é o Ramayana, em que a gente observa que toda a trama filosófica que está por trás desse texto, ela é baseada na gente se inclinar ao Dharma, se inclinar à reta ação. Então, cada yuga, cada momento que a gente vê aqui, ele é um momento que vai engrossando essa nossa ideia filosófica que está por trás do yoga, né? Então a gente vai seguir aqui. Nesse momento, a gente vai passar, justamente nessa aula, a gente vai falar sobre os Vedas, né? A gente falou até então da sociedade védica, que é a sociedade ali do Vale do Indo, que foi a nossa primeira aula. Então a gente estima que aquela sociedade tinha esse conhecimento védico, e esse conhecimento védico ele vem de antes, né? Que a gente vai ver aqui na parte mitológica, ele vem de um conhecimento acástico. O que é esse conhecimento acástico? O conhecimento aqui a gente viu a vibração primeva, que é um mantra Om. E esse mantra Om, ele vai estar aqui fazendo o papel de esse conhecimento que é um conhecimento que está além de tudo, ele está no plano espiritual. E aí essa sucessão disciplinar desse conhecimento, ele vem através do Vishnu, que faz parte da Trimurti indiana, das 3 principais formas indianas. Então Vishnu foi o primeiro a ter esse conhecimento e ele passou para Brahma. Então Brahma é o segundo que passou para Narada. E aqui tem o Gayatri, né, que é o Gayatri Mantra, que também o Om, por exemplo, é um mantra que eu ouso dizer que é um mantra obrigatório a gente cantar antes da nossa prática, depois também no final, ou até mesmo durante. Então isso tudo é um conhecimento védico, e às vezes vocês vão se perguntar, mas isso nem faz... Talvez vocês estejam se perguntando, mas isso é tão distante da gente, faz tanto tempo. Nossa prática de yoga se modernizou tanto até chegar aqui onde a gente está, né? Uma prática em conjunto, em um achala, em um estudo de yoga, onde a gente se debruça muito tempo sobre as asanas, que são as posturas. Mas a prática do mantra Om, por exemplo, é uma prática védica. Então tá aqui, é um som que a gente vai estar sempre lembrando de algo que veio lá atrás, de uma vibração que existe além da nossa mente. A nossa prática de yoga, ela está sempre se inclinando para isso, sempre se inclinando ao acalmar da mente, para além da mente, dos pensamentos, dos conceitos, dos preconceitos. O mantra Om é uma prova disso, de que o que a gente está estudando agora é um conhecimento acástico, um conhecimento além, muito vasto, muito místico.
E aqui eu vi o Gayatri, né? Mostrei para vocês aqui o Gayatri, que o Gayatri também é um mantra védico e que a gente canta, né? O Gayatri Mantra. A gente vai, claro, vai ter um módulo só de mantras, mas esse... Opa, passou um caminhão aqui do lado, fez um barulhão. E aí esse Gayatri, ele simboliza esse nascer do sol, esse nascer espiritual dentro da gente. Então o Gayatri está representando isso, essa luz interna que existe dentro da gente, né? Que foi passada por Brahma. Brahma representa o Deus da criação, né? O Deus que se inclinou a criar, que passou para o seu filho, que é o Narada, e o Narada passou para o compilador, que é o Vyasa. Então, Vyasa está aqui, e aí quem escreve propriamente dito é o Ganesha, o deus elefante. A gente vai ver isso aí mais detalhamento um pouquinho mais para frente, mas esse esquema aqui é bem legal para vocês terem uma base mais ou menos de como que a gente vai estudar, estruturar a nossa maneira de fazer esse estudo sobre yoga. Aí a gente vê que essa base literária, ela tem esses 4 Vedas aqui, que eu botei a bolinha azul, que é o Rig Veda, o Sama Veda, o Yajur-Veda e o Atharva Veda. São 4 Vedas, esses daqui. Porém, eles se manifestaram aqui em forma desses textos que são muito gigantes, cada um tem sua particularidade, a gente vai ver daqui a pouco. E aí são as traduções ou as interpretações dos Vedas. Vocês talvez já ouviram falar das Upanishads. As Upanishads são textos famosíssimos. A gente vai ter um módulo de Upanishad, a gente vai ler o Upanishad, que isso é muito pertinente para a nossa prática. Então, todos esses que a gente vai ver, para além desses 4, que são as bases, eles são interpretações védicas. Então, aqui a gente fala das Upanishads, fala dos Aranyakas, que também são outras interpretações. Esses aqui são os sábios da floresta, né? Que faziam rituais e dentro desses rituais são os rituais védicos, onde eles mantinham acesa essa chama do Gayatri, né? Essa chama viva do conhecimento védico. Aí depois também vai ter os Vedangas, que são outra literatura, onde os sacerdotes, os brahmanes, eles deixavam esse texto também com essa mesma pegada das Upanishads, e dos Aranyakas, que são interpretações védicas, são maneiras de pensar os Vedas, né? Então eles vão se fragmentando e cada fragmento dos Vedas vão se tornando textos. Esses textos vão fazendo através por exemplo, dos Vedangas, tem muita em prosa, né, em poesia e prosa, muitos são em ritualísticos, né, em maneiras ritualísticas de fazer os sacrifícios, os yagnas. Então, daí depois aí dos Vedangas vai aparecer os épicos, os mais famosos aqui, né, são Mahabharata, né, que a gente viu na aula anterior, o Ramayana, que é esse texto que fala da busca de Rama por sua amada Sita, que a gente viu também na aula passada. Ele representa o Treta Yuga, né, que é a segunda era, após o Satya Yuga, o Treta Yuga. Eu deixei até uma sugestão, eu tenho esse texto comentado aqui no YouTube. O Bhagavad Gita, que é esse texto que faz parte do Mahabharata, né, ele é o meio do Mahabharata, que são os épicos, que são considerados védicos também, porque são interpretações desse conhecimento védico. E aí tem os Puranas também, que aí eles se debruçam em falar de bondade, paixão e ignorância, que são os gunas. Isso a gente vai ver muito sobre isso, né? A gente vai ver sobre, quando a gente for falar do Upasana, que é o serviço respeitoso, a gente vai falar muito sobre isso, sobre os gunas. E esse texto final, que é o Srimad Bhagavatam, que é um texto que faz essa tradução final, esse momento que os sábios se reuniram para fazer um texto, um épico, que traz em sua estrutura todo esse conhecimento ancestral, esse conhecimento védico. Então, tudo isso se estrutura através dessa forma. E cada um desses, gente, tem muita coisa. Não é um Upanishad.
né? Não é um épico. Não, só o épico ali, por exemplo, o Mahabharata, ele equivale a 6 Bíblias. É gigante, assim, só para vocês terem uma ideia. Né? As Upanishads são 101 Upanishads também, com um texto muito vasto. Sem falar dos Vedas mesmo, que é difícil a gente pegar um Veda e ler ele e fazer essa interpretação. Ele é até escrito em sânscrito védico, né? Um sânscrito um pouquinho mais recuado, tem suas particularidades do sânscrito moderno. Enfim, é um conhecimento que vai se fragmentando, é um conhecimento que vai... Justamente ele foi se fragmentando para quê? Para que a gente entrasse em contato e a gente conseguisse extrair um pouco no nosso nível de consciência desse conhecimento, que é um conhecimento vasto, um conhecimento ancestral. E aí os Vedas significam isso, vem e conhece. Eles estão estruturados em 4 livros, como eu falei ali para vocês. Então aqui a gente observa que existe sempre essa ideia de que os sacerdotes estão sempre recitando os Vedas. A gente viu ali o exemplo do mantra Om, a gente viu o Gayatri Mantra. Quem estuda Vedanta, que é uma escola indiana também, muito relacionada ao yoga, estuda muitos versos através dos mantras, né? E aí esse estudo, segundo aquele texto Srimad Bhagavatam que a gente falou ali, é um momento de transição entre as duas eras, as eras de bronze e de ferro, de Dvapara e o Kali Yuga. Há mais de 5.000 anos atrás esses textos foram estruturados. Né? Os sábios se juntaram e decidiram escrever esse conhecimento, porque já era um conhecimento que era passado de tradução oral, né? Eles eram passados, aliás, de conhecimento, né, de tradição oral. E ainda hoje, em algumas regiões da Índia, como Kerala, há escolas védicas em que a criança aprende de cor esse conhecimento, esse complexo conhecimento e grande, né? Aí, em 2008, o canto védico virou patrimônio cultural e material da humanidade. Aqui, eu quase que eu ia passando aqui. Aqui, nessa estrutura que eu mostrei para vocês, aqui de Vyasa e Ganesha, aqui, a gente vê aqui nessa fotinho o Vyasa que chegou aqui e quis entrou em meditação e ele não conseguiria escrever em meditação, ele precisava de um escrivão. Então o escrivão dele foi o Ganesha. Ganesha é o filho de Shiva, né? Então vocês observam que o Ganesha não tem uma presinha aqui que ele usou para escrever, né, os Vedas. Então isso é a parte mitológica, né? Vyasa, que estava em estado meditativo, não tinha condição de escrever e precisou de um escrivão, que foi o Ganesha, que é o filho de Shiva, que ajudou ele nessa empreitada de botar no papel esse conhecimento ancestral. E aí, só para vocês terem uma ideia de como isso foi passando e de quão antigo isso é, eu botei algumas fotos aqui e também as características de cada um dos Vedas. Esse aqui seria o Rig Veda. O Rig Veda, ele é o Veda, é a principal, né? É a coleção principal, porque ela tem a informação base, a informação raiz de todo esse conhecimento védico, tá? Então ele está aqui, que remonta aqui a data aproximada dele, né? Alguns estudiosos recuam bastante, essas datas costumam ser bem recuadas a cada ano, a cada momento que se estuda mais esse conhecimento, ele se mostra que é um conhecimento muito antigo. Então aqui, provavelmente isso aqui se trata de uma biblioteca caseira, né? Isso aqui é um conhecimento que está aqui na casa de uma pessoa e eles estão estruturados mais ou menos nessas folhinhas aqui de palma, né? Essa folha e feito com tintas naturais, escrito em sânscrito antigo, que é muito difícil de traduzir. Só para vocês terem uma ideia de o quão complexo é isso e o quão ainda tem a se descobrir sobre isso. Então o Rig Veda, ele é o Veda principal, ele que tem um conhecimento mais assim, mais bruto, mais integral desse conhecimento védico antigo.
Já o Samaveda é uma coleção litúrgica de melodias, né, que em sânscrito chama Samam. Então, os hinos do Samaveda são usados como notas musicais. Então, eles eram ali tirados do Rig Veda, né, e essa a gente pode dizer que é uma versão reduzida do Rig Veda em forma mântrica, né? Então aqui eu botei essa frase do David Frawley, que o Rig Veda é a palavra do conhecimento e o Sama é a música ou o significado. Então esse aqui é o segundo Veda, onde ele vai trazer essa particularidade de ser um Veda cantado. Então hoje a gente bebe muito disso, né? A gente pega trecho dos Vedas e vai fazer os mantras. Eu já usei exemplos para vocês ali no início, que a exemplo do mantra Om é a exemplo do Gayatri Mantra, mas tem outros, tem o Purnamada, tem o Om Apavitra, que é o mantra da limpeza, é um mantra védico também, ele se contém nessa estrutura. E aí o Samaveda ele traz essa proposta de fazer com que o canto dos Vedas seja passado para frente, né? Uma maneira da gente condensar mais o conhecimento, decorar e trazer ele para a prática. E aqui o Ayurveda, o que acontece? É outra coleção litúrgica e foi elaborada para atender às exigências de uma religião cerimonial diversificada e mais complexa. Serviu como guia prático para os sacerdotes que executavam atos sacrificiais enquanto murmuravam simultaneamente as preces em prosa e as fórmulas do sacrifício. O Samaveda ele já traz uma prática ritualística para o Veda, né? Aquele texto que se formou através de um texto raiz, ele ganhou uma forma de mântrica, e a forma de mântrica foi mantida e foi adicionada o quê? Foi adicionada a ritualística, as formas, né? As formas rituais de fazer cada canto védico, os rituais do fogo, por exemplo, o ritual mântrico dos mudras junto com os mantras. Tudo isso ele vem dessa ideia desse Veda aqui, do Ayurveda. Então essa prática mais ritualística, onde segue um determinado comando, ele trouxe através desse terceiro Veda, né, que é o Veda mais ritualístico. E aí esse que é o Atharva Veda, que por muitas pessoas não consideram ele um Veda, consideram apenas 3 Vedas, porém a maioria ainda considera ele, por ele ser um texto diferente, né, porque ele tem uma história, né, a gente consegue imaginar como que era a sociedade que tinha esse conhecimento que detinha esse conhecimento, né, ou que tinha esse conhecimento como uma base filosófica. Então é um excelente texto, né, para historiografia, né, para sociologia, e ele tem um espírito diferente, né, tem um caráter muito diverso, ele ganha uma linguagem mais simples, uma linguagem que talvez até botei esse aqui, era uma linguagem mais popular, a gente pode dizer assim. E os estudiosos aqui, como eu falei para vocês, não consideram o Atharva Veda como um Veda. Porém, ali nesse Atharva Veda consistem muitos feitiços, encantos, então isso já caiu uma sabedoria popular, né, predominantes do conhecimento popular, que foi constituído e retrata uma imagem mais clara do que é uma sociedade védica. A gente viu esses 4 Vedas aqui, o que as suas diferenças, suas particularidades, claro, muito resumido, mas para a gente saber mais ou menos essa estrutura e como as coisas vão evoluindo, né? Então a gente está vendo que até os próprios Vedas, nesse contexto histórico, eles vão ganhando a cor de cada época. Então a gente viu que depois eles ganharam a parte mântrica, eles ganharam a parte ritualística mais tradicional, e no Atharva Veda ele já cai num conhecimento popular, onde o povo, então isso, o que a gente imagina é que isso foi sendo cada vez mais espalhado para a sociedade indiana da época.
Então isso foi espalhado, ficou uma tradição, e não é à toa que chegou até a gente essa tradição, né? Então isso foi um conhecimento válido que foi passado através de eras, de muitos anos. A gente está falando, como a gente viu ali, estima-se que esse é um conhecimento de 15 mil anos atrás, né? E uma data super recuada, uma data mais conservadora de 5 mil anos atrás, 6. E aí a gente vai tentar observar. Eu trouxe só o do Rig Veda, alguns versos, para a gente dar um mergulho realmente, né? A gente vê as características, a gente vê os conceitos, mas como que é ler o Veda, né? Claro que isso são versos escolhidos, o Veda é enorme, gente, vocês não têm noção, é muito gigante. E eu vou ler um pouco aqui sobre, claro, a gente vai só fazer uma pequena mergulhada sobre os Vedas e observar também alguns conceitos que são interessantes, pertinentes à nossa prática de yoga. Então, a linguagem do Rig Veda ela é mântrica, poética e por muitas vezes alegórica e esotérica. Quem não compreender isso não poderá jamais captar a mensagem dos hinos védicos. Então, eles são repletos de simbolismo, né? Mesmo que disponha de todo o arsenal de elucidações acadêmicas, o moderno estudioso dos Vedas tem que recorrer à intuição pessoal para tentar compreender os hinos. Então isso é um alerta, né, para a gente, sempre que for ler um conhecimento, seja um conhecimento assim espiritualizado, é claro que a gente está falando de um conhecimento debruçado à nossa prática, que é a do yoga, mas isso serve para as demais, né? Então a gente vai estar sempre tentando sutilizar a nossa mente, abrir a nossa mente para um conhecimento mais amplo, cheio de simbolismo e ainda que respeitava o caráter simbólico, como se pensava antigamente. E aí a gente vê o hino da criação védica. Então aqui a gente vê os Puranas, que são outras enciclopédias populares. A gente viu isso na primeira aula, né? A gente viu as eras do yoga. Os Puranas fazem parte dessas eras do yoga. O mundo vem a existir quando Vishnu, lembra lá no primeiro slide que eu passei para vocês, desperta de seu umbigo e nasce um lótus no qual Brahma senta-se solitário e temeroso. Então tá aqui Vishnu, ó. Isso aqui é um oceano de leite, né? Isso aqui é um oceano primordial, ainda não existia vida na Terra, não existia vida no universo. A gente está falando da criação do universo, né? Que é a mitologia que está por trás disso. Então, do conhecimento de Vishnu, nasce uma flor de lótus aonde Brahma que representa o quê? Representa a criação. Então Brahma passa a criar várias criaturas vindo de sua mente. Os adoradores de Vishnu advogam que o mundo veio a existir quando Vishnu desperta e acaba quando ele morre. E é ele que traz o mundo do fundo do oceano e capacita sua esposa Lakshmi a ser gerada do oceano de leite. Então tá aqui essa ideia mitológica que através de Vishnu, da vontade de Vishnu, ele cria Brahma, que Brahma vai ser essa força criadora. A gente vai estudar isso com muito mais detalhamento, tá? Esses arquétipos, todos os símbolos, tudo tem um símbolo, isso aqui tem um símbolo, isso aqui tem outro símbolo. Enfim, tudo isso a gente vai estudar com mais detalhamento ao longo da nossa aula, mas essa é o mito da criação védico, né? Como que surgiu a humanidade. Então, cada um tem um mito, né? Cristianismo, judaísmo. Então, nesse sentido, aqui está, a gente vai ler um verso do Rig Veda, falando sobre essa passagem da criação. Então não havia morte, nem a imortalidade. Não havia distinção entre noite e dia. Aquele respirava sem ar por si mesmo. Além daquilo, não havia mais nada. No princípio era escuridão oculta pela escuridão. Tudo isso era água, sem distinção alguma. O que era coberto pelo abismo emergiu através do poder do calor da sese, que é o tapas. Então, esse a gente está falando de Brahma, né? Quem conhece a verdade? Quem haverá de determinar de onde veio esse nascimento? De onde veio essa criação? Os deuses só surgiram depois com a criação desse mundo. Quem, pois, sabe de onde ele veio? Então, esse é um conhecimento
Essa é uma dúvida eterna, né? Essa é uma dúvida que vai permear a gente e a gente vai se esforçar, assim, cada tradição vai se esforçar a explicar do seu jeito. E aí o hinduísmo aqui, a tradição védica, fala que foi dessa força primeva que Vishnu trouxe Brahma que fez a criação. E outro, ali ele falou que não existia, né? A partir desse movimento que começou a aparecer os devas, que são os deuses, aqui a gente vai falar de Indra, Indra Agni, que esse Indra ele representa muita coisa, né, da gente. Então o Indra é esse deusinho aqui, e o Agni é esse daqui. O Indra é o deus védico, muito citado nos Vedas, o Agni também. Então, Deus Indra, né, tá no coração da espiritualidade védica, invocado com frequência no Rig Veda. Tido normalmente como um deus da tempestade e diversos fenômenos como trovão, raio, chuva, até o céu sem nuvens, o fogo e o sol. É relacionado também ao ano. E aqui vamos falar do Agni, o deus do fogo, é o deus que essa divindade está presente em coração de todos os seres humanos, representando o quê? A chama da vida. Acredita-se que ele exista em 3 níveis, todos relacionados com forças da natureza. Por exemplo, na Terra, Agni é o fogo, no céu ele é o sol e na atmosfera ele é o relâmpago. Então a gente já entrou em contato com isso, né? Com um pouco dessa espiritualidade, desse simbolismo védico. Quando a gente fala quando a gente faz a nossa prática de Hatha Yoga, a gente entra em contato com esse calor que vai transmutando às vezes as nossas enfermidades físicas, a gente vai depurando muita coisa mentalmente também, né? A gente vai saindo, queimando a ignorância para a sabedoria brotar. Então isso é a força de Agni. Isso é uma força que está presente nesse símbolo védico. E aqui a gente vê uma passagem védica onde Agni é retratado aqui, ó. Com sua língua, tremulando, Agni nasceu para honrar os filhos, sacerdotes da grande família dos Andiras. Andiras é professor, né, que tem um conhecimento, mediador entre homem e deuses. E segundo alguns hinos, o primeiro dos Agni Devas, deuses do fogo. Então eu vou voltar aqui só para resumir esse parágrafo esse entre aspas ali que eu li. Com sua língua tremulando, Agni nasceu para honrar os filhos. Os filhos do grande róseo, que é o céu ao entardecer. Grande foi o embrião, grande o nascimento e grande o crescimento por meio do sacrifício do Senhor Indra dos cavalos baios. Então é um simbolismo grande, ali foi alertado ali no início, né, para vocês, que tudo isso tem um simbolismo, a gente tem que estar atento a essas entrelinhas, a esse momento onde vai ter muita coisa que a nossa mente não vai conseguir acessar, mas essa leitura, a meditação em cima dos versos, é onde a gente consegue, o nosso corpo, a nossa mente consegue acessar e assimilar esse conhecimento ancestral que vai estar além, né, de um conhecimento intelectual puro. Para os povos védicos, o simbolismo da vaca tinha também, entre outros sentidos, água vivificante, raios de luz e palavra sagrada. Uma vaca, né, que é considerada, ela é sagrada na Índia, né? A gente vê em diversos lugares que a vaca é criada livre na Índia. É claro, a gente não pode lembrar que a gente está em Kali Yuga. Isso tudo já ficou muito na parte mitológica, tá? Porque tem muita vaca que morre, eles se alimentam de carne de vaca na Índia. Mas essa ideia de que muita gente respeita isso na Índia ainda, né, de deixar a vaquinha livrinha, enfim, esse conhecimento mais poético, essa coisa cultural de ter a vaca livre, ele vem daí, o conhecimento que vem daí, é isso que simboliza a vaca, ó. Com o coração ansioso para encontrar vacas, eles sentam-se e abriram com seus cantos um caminho para a imortalidade. É esse o lugar onde sentam-se e que ainda hoje é muito usado, o meio lícito para qual quiseram ganhar os meses.
Aqui a gente fala, né? Aqui a gente tá vendo a vaca, que é uma vaquinha, que é a Surabhi, que é a dona de toda a abundância. Essa vaquinha a gente vai ver depois em um conto védico que eu vou que tem até aqui no YouTube, já tem gravado, que é a batedura do oceano de leite, onde nascem nessa batedura, né, desse oceano primordial, diversas substâncias preciosas, e uma delas é essa vaquinha Surabi, que ela é dona de toda a abundância. Então aqui ele está falando um pouco também da meditação, desse caminho da imortalidade, que é o moksha, que isso tudo é um conhecimento que é pertinente ao yoga, né, que ele está falando de sentar-se em meditação, né, enfim, então ele fala de muito simbolismo, aí a vaquinha tem esse simbolismo aqui que a gente acabou de ver, né, de água vivificante, raio de luz, então a gente fala de uma luz sagrada, interna, e falando de luz a gente vai falar do Surya, né, os dois vasos da abundância, dia e noite, escuros e merecedores de sacrifícios, acompanhavam Surya. Com a concordância deste, quando os teus amigos bem-amados e impetuosos achegam-se ao teu esplendor para absorvê-los neles. O Sol, enquanto manifestação visível transcendente, é uma das imagens centrais do proto-yoga védico. Esse hino revela alguns elementos do yoga solar dos rishis. A gente viu esse hino ali, anterior, e agora a gente vai ver esses dois próximos hinos aqui. O vidente poeta Kavi liberta todas as formas e é fonte de graça para os bípedes e quadrúpedes. Savitri, adoradíssimo, iluminou os céus e após a passagem da aurora governa radiante Rajati, a vitalidade, Ojas. Então aqui ele está falando de Savitri, ele está falando desse sol, esse nascimento desse sol, né? Por exemplo, o sol nascendo é a força de Savitri. Então ele está iluminando não só esse céu externo, mas esse simbolismo de fazer esse despertar interno. Né? Isso que simboliza aí esse verso. Tu cruza as três esferas luminosas, ou senão te fundes com o raio de Súria, ou senão abarcas a noite de ambos os lados, ou senão és Mitra, o Deus em virtude das tuas qualidades benignas. Como é interessante esses versos aqui que vão falar, que falaram, né, sobre Súria, sobre essa luz, sobre esse Deva. Então a gente está tentando fazer um mergulhinho, entender um pouquinho, né? É interessante a gente buscar nos versos dos Vedas esse conhecimento ancestral e lá na fonte mesmo, né? Então aqui a gente não tem como falar de Veda sem falar de Soma, tá? O ritualismo sacrificial védico seria inconcebível sem a misteriosa bebida chamada Soma, exaltada nesse hino. O suco da planta Soma, filtrado e misturado com leite e água, é a oblação mais importante que se faz nos sacrifícios públicos especiais. Então o Soma é uma substância misteriosa, tá? Então ali o soma não se sabe se é uma substância que realmente ela foi uma substância que era feito assim como um chá, né? A exemplo, por exemplo, do ayahuasca aqui, que é da nossa tradição, dos índios brasileiros. É um mistério ainda, mas o soma ele é falado, ele é mencionado diversas vezes nos Vedas, e é isso que a gente vai ver agora. Bebi o delicioso elixir da vida, ciente de que ele inspira bons pensamentos e uma alegria serena. Todos os deuses e imortais juntos buscam chamando-o de mel. Então a gente está falando do soma, mas porém, né, é uma linguagem interpretativa. Então esse elixir da vida ele pode vir através da ascese, das práticas, né? Então não necessariamente de um líquido externo feito, manipulado, etc. Aqui nesse segundo verso já bebemos o soma. Tornamo-nos imortais, chegamos à luz, encontramos os deuses, que poder tem contra agora a inimizade e as injúrias dos mortais, ó imortal. Possa eu unir-me intimamente com meu amigo compassivo, para que ele não me fira quando eu beber a gota. Ó Senhor dos cavalos básicos, aqui está falando de Indra, em vista do soma que reside em nós, eu me aproximo de Indra para que nossa vida seja dilatada. Ele fala de um conhecimento e de um momento onde
é desejável essa expansão, né? Essa expansão de consciência que Soma ele representa aqui nesse momento. Como eu falei anteriormente, a gente não sabe se isso ele tá se referindo a algo que é tomado ou se é algo que é despertado, né? Esse tomou esse conhecimento como se a gente tivesse bebido um conhecimento ancestral e que fez esse despertar interno, tá? Então eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Esse daqui é só para a gente estruturar mesmo o que são os 4 Vedas, as suas particularidades, né? O que eles têm, então as cores que foram tomando ao longo do tempo. E a gente teve a oportunidade aqui de ler o Rig Veda, mas ainda tem um texto anexo que eu vou mandar para vocês, que são mais versos do Rig e do Atharva Veda também, para vocês entrarem em contato, estudarem um pouquinho mais, aprofundarem um pouquinho mais esse conhecimento. E aí nas próximas aulas a gente vai falar ainda sobre esse Upasana, que seria esse serviço respeitoso, são as bases do yoga, os purusharthas, que são as 4 bases, e depois a gente vai ler um texto védico, que é a batedura do oceano de leite. A gente encerra essa base, a gente assentou bem a nossa base, a gente vai seguir para as Upanishads, que são os outros textos que fazem essa interpretação védica, que são muito importantes para a gente que é estudante de yoga. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, eu espero vocês em outro momento, em outra aula, e até breve. Namastê!